Muito bom, vamos lá, estamos começando uma nova Masechet Beitzah. Essa Masechet, ela fala sobre Yom Tov, alahot ligadas a Yom Tov. De forma geral, Shabbat e Yom Tov é igual. Yom Tov de Pesach, Shavuot, Sukkot, de forma geral eles são iguais, fora com relação a uma coisa que é preparação de comida. Aparece no Passuque que especificamente no Yom Tov é permitido preparar comida, só que o Passuque não definiu exatamente o que sim e o que não. Então, nossos sábios nessa nossa Masechet Beitzah, falam sobre o que pode e o que não pode ser feito no Yom Tov. O que é permitido cozinhar, o que não pode, quais partes da preparação da comida. Será que eu posso fazer shritá num animal para comer a carne dele no Yom Tov ou não? São vários assuntos que vão subindo aqui na nossa Masechet. Para quem está estudando Gemara pela primeira vez, ou pelo menos começando, tem que saber duas questões, dois pontos importantes. Primeiro, que estudo de Gemara é diferente de qualquer outro tipo de estudo, porque a Gemara não te traz as conclusões, a Gemara te mostra todo o raciocínio, desde o começo até a conclusão final. E às vezes, no meio do caminho, o raciocínio quebra e precisa mudar. Então, às vezes, a Gemara, às vezes, vai ter, sei lá, vai ter meia página trazendo uma opinião, trazendo uma ideia, e de repente a Gemara vai fazer uma pergunta que vai falar, olha, Canirê, por causa dessa pergunta, essa ideia está errada, então esquece ela, vamos seguir em frente para outra forma de interpretar, outra forma de entender. Então, muitas vezes a gente vai estudar meia página, descobrir que estava tudo errado e começar de novo, que mostra todo o raciocínio por trás. E o segundo ponto importante no estudo de Gemara, que é bom conhecer, tem coisas que a gente vai conhecendo durante o estudo, mas o segundo ponto importante é que a Gemara ela funciona como o cérebro, ela funciona por associação. Então, às vezes, de repente, a gente está estudando um assunto, e esse assunto é parecido, é conectado, é ligado a alguma outra coisa, nada a ver com o nosso tema, mas tem alguma certa conexão, então a Gemara muda de assunto e depois volta. Ou às vezes a gente vai trazer uma frase em nome de um rabino, e já que esse rabino apareceu, a gente traz 10 coisas que ele falou de diversos assuntos. Certo? É igual a nossa cabeça vai funcionando com associação. Então, porque ela vai te ensinando a pensar. É como se o Yehudi tivesse sentado pensando sobre o assunto. Esse é o texto da Gemara. Aos poucos a gente vai aprendendo o que é Gemara, o que é Braita, o que é Mishnah, qual a diferença entre eles, mas isso através do estudo. Então, vamos lá. Beitzá. O nome da Masechet se chama Beitzá por causa da primeira palavra da Masechet. Fala para a gente a Mishnah o seguinte: Beitzá shenolda beyom tov. Um ovo que nasceu no Yom Tov. Ele é permitido ou ele é proibido? Depois a gente vai ver na Gemara qual o motivo para permitir ou proibir esse ovo de ser comido ou não. Mas de qualquer jeito, esse é o tema. Um ovo que nasceu no Yom Tov. A galinha botou um ovo no Yom Tov. O que acontece com ele? Beit Shammai omrim teachel, ou Beit Hillel omrim lo teachel. Beit Shammai falam que é permitido comer esse ovo, e Beit Hillel falam que é proibido comer esse ovo. No Beit HaMidrash, dos alunos de Shammai, permitiam comer o ovo, e de Beit Hillel, proibiam comer esse ovo. Agora, como eu comentei, a Mishnah funciona por associação, o estudo da Gemara é por associação, então nossa Mishnah traz outros dois assuntos, onde a gente encontra que Beit Shammai permite, Beit Shammai libera mais, e Beit Hillel mahmir, Beit Hillel rigora. Geralmente é o contrário, Beit Hillel mekel, geralmente ele é mais libera mais, mas aqui a gente tem alguns casos em que é o contrário. Beit Shammai omrim seor bekazait vechametz bekakotevet, o Beit Hillel omrim ze veze bekazait. Beit Shammai falam que com relação a Pesach, a proibição em Pesach, a gente tem duas proibições, tem proibição de fermento e de hametz. Fermento ele também é parecido com hametz, mas são duas proibições por si só. Beit Shammai falam que seor, fermento é proibido só quando chegar na medida de um kazait, e Hametz é proibido só quando chegar na medida de uma kotevet. Kotevet é uma tâmara. A tâmara é maior que o kazait. Ou seja, a proibição de Hametz pela Torá só é quando a pessoa come uma quantidade de uma kotevet, de uma tâmara, kakotevet. E Beit Hillel fala, não, os dois são kazait, uma medida menor. Ou seja, de novo a gente encontra que Beit Hillel, mahmirim. Beit Hillel falam que é proibido comer mesmo uma quantidade menor de Hametz. A shochet hayav of beyom tov, alguém que faz shritá num frango, num animal ou num frango no Yom Tov, tem uma mitzvah da Torá de cobrir o sangue. Alguém que faz shritá no animal, o sangue que cai do animal, sabe, pode ser do frango, da galinha, do que seja, tem que cobrir esse sangue. Agora, para cobrir esse sangue, você tem que pegar um pouquinho de terra e jogar em cima dele. Só que terra, no Shabat e no Yom Tov, é mukse. Terra no Shabbat e no Yom Tov é mukse. O que é mukse? Mukse é algo que eu não posso movimentar ali no Shabbat ou no Yom Tov.
porque quando começa o Shabat, quando começa o Yom Tov, eu não tinha planos de usar isso, era algo que era inútil para mim, não tinha função nenhuma, isso é chamado de mukse, é proibido aumentar isso no Shabat e no Yom Tov. Então, o que acontece em alguém que fez shritá no Shabat e no Yom Tov, agora ele não tem com o que cobrir, ele não tem uma terra preparada, que foi colocada numa caixinha para usar depois. O que ele faz nessa situação? Beit Shammai amrim yachfor badeker veichaseh. Beit Shammai fala, não tem problema, pega a pá, cava um buraco e pega a terra para cobrir, sem problema nenhum. Você pode cobrir normalmente, como você faria durante a semana. O Beit Hillel amrim lo yishchot elem ken haya lo afar muchan mibeod yom. E Beit Hillel falam que não. Você não pode fazer shritá, a não ser que você tenha uma quantidade de terra preparada lá para fazer isso. Se antes de começar a Shabbat Yom Tov, você juntou um pouquinho de terra no canto, deixou ali no canto da casa e falou, olha, essa terra eu vou usar para cobrir o sangue do animal depois que eu fizer a shritá, então você deu uma função para essa terra, ela deixa de ser muktzah, ela foi planejada para alguma coisa. Então, Beit Hillel aqui também, Mahmirim, eles rigoram e falam que você só pode fazer shritá se você tinha isso preparado. Ou seja, 3 casos a gente encontra que Beit Shammai Mekilim, eles liberam mais, e Beit Hillel Mahmirim. Se o ovo que nasceu no Yom Tov é permitido ou proibido, qual a quantidade de hametz que é proibida a ser comida em Pesach, e o terceiro assunto, que é com relação a fazer shritá, se eu posso fazer shritá quando eu não tenho terra preparada. O Modim e os dois concordam, no fim da Mishnah aparece uma frase não muito clara, que a Gemara vai explicar ela depois, aparece que tanto o Beit Shammai quanto o Beit Hillel concordam, mesmo que eles discutiram se a pessoa pode fazer shritá ou não, quando ele não tem terra preparada, eles concordam que se a pessoa fez shritá, ele pode cobrir, porque porque cinzas é considerado muhan. Muhan é algo que foi preparado para ser usado no Shabat, é o contrário de mukse. Mukse é algo que eu deixei de lado e não pretendo usar, não pode ser movimentado. Muhan é algo que foi preparado para usar no Shabat. A Gemara vai explicar o que significa essa frase, que ela não faz muito sentido. Beit Hillel falam que não pode fazer shritá a não ser que eu tenha terra. E aí vem o fim da Mishnah e diz, mas eles concordam que se fez shritá, pode usar cinzas. Ninguém falou de cinzas, ninguém está falando do assunto, a Gemara vai tratar do assunto. Até aqui a Mishnah. A Mishnah foi escrita no ano 200, mais ou menos. Ela é a época dos Tanaim, entre o ano 0 e 200. A Gemara, entre o ano 200 e 500, é a época dos Amoraim. Eles explicam as Mishnayot, os motivos das Mishnayot. Então, geralmente, a gente vai ver que quando um dos Amoraim, alguém que viveu nessa época posterior à Mishnah, fala alguma coisa, ele não pode discordar de algo escrito na Mishnah. Então, se tem uma Mishnah que é diferente do que ele falou, ele tem que voltar atrás. Então, pergunta a Gemara, Bemai Askinan, a nossa Mishnah, que discutiu logo no começo com relação ao ovo, o ovo que nasceu no Yom Tov, em que caso está se tratando? Se essa galinha é uma galinha que a meta dela é comer ela em algum momento, certo? É uma galinha que está ali no galinheiro, não para botar ovos, mas para fazer shritá e comer, fazer sopa de galinha. Certo? Se essa é a galinha, se é uma galinha que foi feita para ser feita nela shritá em algum momento e comida, mas tamanho de Beit Hillel, uchna de afratu. Por que Beit Hillel proíbem o ovo? A priori, se essa galinha foi feita para fazer nela shritá, a função dela na casa, ela foi comprada para fazer nela shritá, então essa galinha é considerada comida. Eu posso no Yom Tov fazer shritá e comer a carne da galinha. Então, se essa galinha ela tem a definição de comida, então, o ovo que nasceu dela também é permitido. Beit Hillel não deveriam ter proibido. O que sai de algo permitido também é permitido. Então, se essa galinha é considerada como se fosse comida, o ovo também deveria ser permitido, porque Beit Hillel proibiram. Ela, então, aparentemente, a nossa Mishnah está tratando, Betarnegolet Aomedet Legadel Beitzim. Aparentemente, a nossa Mishnah está tratando de uma galinha que a função dela é botar ovos. O dono dela, se perguntar para o cara, olha, posso fazer shritá na galinha e vamos fazer um churrasquinho hoje? Ele vai falar, não, essa galinha eu quero ela para botar ovos, eu quero ela por muitos anos. Por isso essa galinha é mukse, essa galinha não tem intenção nenhuma de fazer nela shritá no Yom Tov, para ela não é considerada comida, essa galinha é mukse, e consequentemente o ovo dela também é mukse. Então pergunta a Gemara, se não é numa galinha que é comida, é uma galinha que está lá para botar ovos, então pelo contrário, mai tamanho de Beit Shammai, muksei. Porque Beit Shammai permitem o ovo. A priori, o ovo tem que ser exatamente igual à galinha.
Se a galinha tá para botar ovos, igual a galinha é mukse, o ovo também tem que ser mukse. O ovo que nasceu dessa galinha no Yom Tov era parte dela. Ele deveria ser proibido, exatamente igual a galinha. Então, é difícil entender que tipo de galinha está se tratando. Então, a Gemara está tentando entender a Mishnah. É uma galinha que está lá para ser feita nela shchita, ela é considerada comida, e aí o ovo é permitido. Então, por que Beit Hillel proibiram? Ou é uma galinha que está lá para botar ovos, e aí o ovo é proibido. Então, por que Beit Shammai permitiram? Certo? Essa é a pergunta da Gemara. Qual é o caso que está se tratando? Pergunta a Gemara, o Maikushia, fala a Gemara, olha, não entendi sua pergunta. Dilma Beit Shammai leite leu mukse. Talvez Beit Shammai dizem que não existe mukse. Talvez Beit Shammai fala, olha, está se tratando numa galinha que está lá feita para botar ovos. Essa é a função da galinha. Para isso eu comprei ela. E por que Beit Shammai permitem o ovo? Porque Beit Shammai dizem que não tem problema de mukse. Esse conceito de que tem coisas que são mukse no Shabbat e no Yom Tov, a gente vai ver que tem uma grande discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Então talvez Beit Shammai dizem que não existe mukse. Pronto, é uma galinha feita para botar ovos. Beit Hillel falam que o ovo é proibido porque a galinha é mukse. E Beit Shammai falam que o ovo é permitido porque eles sabem que não tem mukse. Então está liberado. Fala Gemara, não, a gente sim tem pergunta por quê? Kassal Kadatim, o nosso pensamento inicial era afilo man deixarei bemukse, mesmo alguém que diga que não tem mukse. Não tem mukse significa que quando começa o Shabbat em Yom Tov, eu penso que tudo que é propriedade minha, eu vou usar no Shabbat e no Yom Tov. Eu não tenho intenção nenhuma de descartar nada. Tudo pode ser mexido, tudo pode ser usado. A gente pensava no começo que mesmo quem libera mukse e diz que não existe mukse no Yom Tov, por exemplo, que tudo que é propriedade minha eu tenho intenção de usar e eu posso mexer, benolad assar, algo que nasceu no Yom Tov, com certeza ele proíbe. Ou seja, mesmo que a gente diga que, de acordo com Beit Shammai, não tem mukse, e essa galinha que está lá para botar ovos, ela não é mukse, o ovo que nasceu no Yom Tov, eu não tinha consciência nenhuma dele. Eu nem sabia que esse ovo existia. Eu não tinha no meu pensamento, no começo do Yom Tov, o ovo que nasceu da galinha vai ser usado para alguma coisa, porque o ovo não tinha nem nascido ainda. Então, mesmo quem libera mukse, proíbe algo que nasceu. Então, volta a pergunta, Maitamai, de Beit Shammai, se é uma galinha que está lá para botar ovos, o ovo deveria ser proibido. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, leulam betarnegolet omedet legade beitzim. Fala Rav Nachman, na verdade é que o assunto da nossa Mishnah é uma galinha que a função dela é colocar ovos. O de itlei mukse, itlei nolad, o de leitlei mukse, leitlei nolad. E quem diz que existe mukse, existe também a proibição de nolad, algo que nasce no Yom Tov é proibido, e quem não tem mukse, não tem nolad. Quem disse que mukse é permitido no Shabbat e no Yom Tov, também vai liberar nolad, também vai liberar o que nasceu no Shabbat e no Yom Tov. Quer dizer, não tem mukse de jeito nenhum. Então, a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel aparentemente é essa. Uma galinha que a função dela é botar ovos. Beit Hillel fala, essa galinha é mukse, eu não tenho intenção de comer ela no Shabbat, então ela é mukse. E o ovo que nasce dela, exatamente igual. E Beit Hillel falam, não tem nem mukse, nem nolad. Tanto a galinha é permitida, quanto o ovo que nasceu é permitido. É uma discussão extrema. Se tem mukse, se não tem mukse, se tem nolad ou não tem nolad. Aparentemente, essa é a discussão. Beit Shammai que Rabi Shimon. Beit Shammai segue a opinião de Rabi Shimon, que não tem mukse, não existe mukse no Shabbat e no Yom Tov. O Beit Hillel que é Rabi Yehuda. E Beit Hillel segue a opinião de Rabi Yehuda, que diz que sim, tem mukse. Então a gente resolveu o problema. A priori a Mishnah está explicada. Está se tratando de uma galinha que está lá para botar ovos. De acordo com Beit Shammai, ela não é mukse, nem a galinha nem o ovo. De acordo com Beit Hillel, ela é mukse, tanto a galinha quanto o ovo. Porém, pergunta Gemara, o mi amar Rav Nachman Achi, será que Rav Nachman realmente falou isso? Que Beit Shammai segue a opinião de Rabi Shimon que não existe mukse. O Beit Hillel que Rabi Yehuda que existe mukse. Veatna, na Rei tem uma Mishnah que diz o seguinte, Beit Shammai omrim magbiim me'ala shulchan atzamot veklipim. Beit Shammai falam, olha, eu sentei para comer no Shabbat, e depois que eu acabei de comer, sobrou o osso do frango, sobrou umas cascas de comida, algumas sujeirinhas na mesa. Beit Shammai falam, olha, pode pegar isso com a mão e jogar fora, ou seja, isso daqui não é mukse. Eu posso tirar o que sobrou em cima da mesa, não é mukse, não tem problema nenhum. O Beit Hillel omrim mesalek et atavla kula umenara. E Beit Hillel fala, não, você não pode encostar nos restos que ficaram na mesa, você pode levantar e chacoalhar a mesa para o mukse cair no chão e ficar lá no canto, mas pegar o mukse com a mão, não.
Ou seja, a gente encontra aqui uma Mishnah, a priori, que é igual ao que a gente falou antes, que de acordo com Beit Shammai não tem mukse, por isso eu posso tirar as coisas da mesa sem problema nenhum, e de acordo com Beit Hillel tem mukse, por isso eu não posso tirar as coisas da mesa, eu tenho que chacoalhar a mesa e as coisas caem sozinhas, mas eu não posso encostar nelas mesmas. Ve'amar Rav Nachman, e sobre essa Mishnah, veio Rav Nachman e falou, no en lá, no ela Beit Shammai, que era Biúda, o Beit Hillel, que era Shimon. Sobre essa Mishnah, veio Rav Nachman e falou que a versão dessa Mishnah está errada. A gente tem que inverter Beit Shammai com Beit Hillel, porque Beit Shammai concordam com Rabi Yehuda, que existe mukse, e Beit Hillel concordam com Rabi Shimon, que não existe mukse. Ou seja, pergunta a Gemara, Rav Nachman, na nossa Mishnah, com relação a Yom Tov, falou que Beit Shammai concordam com Rabi Shimon, que não tem mukse, e Beit Hillel com Rabi Yehuda, que tem mukse. Mas na Mishnah que a gente trouxe agora com relação ao Shabbat, Rav Nachman inverteu a versão da Mishnah para falar que Beit Shammai dizem que tem mukse como Rabi Yehuda e Beit Hillel que não tem mukse como Rabi Shimon. Então Rav Nachman aqui ele se contradiz. Como pode ser que Rav Nachman falou duas coisas contraditórias? Amar lecha Rav Nachman próprio explica o que ele quis dizer. Por que em Yom Tov ele colocou Beit Shammai como Rabi Shimon, que não tem mukse, e Beit Hillel como Rabi Yehuda, que tem mukse, e em Shabbat ele inverteu. Então fala Rav Nachman o seguinte, olha, por que eu fiz isso? Gabei Shabbat de Satam Lantana Kirabi Shimon. Com relação a Shabbat, a gente encontra uma Mishnah que ela segue a opinião de Rabi Shimon, que não tem mukse, certo? E não só a gente encontra uma Mishnah que segue a opinião de Rabi Shimon, essa Mishnah aparece Belashon Stam. O que é Belashon Stam? Belashon Stam significa que não aparece o nome do sábio na Mishnah. A Mishnah foi dita como se todo mundo concordasse. Às vezes aparece na Mishnah, como a gente tem na nossa Mishnah, por exemplo. A gente tem Beit Shammai Omrim Teachel, ou Beit Hillel Omrim Lo Teachel. Tem duas opiniões, tem a opinião de Beit Shammai e Beit Hillel. Às vezes aparece nome na Mishnah e às vezes não. Quando não aparece o nome da Mishnah, significa o seguinte, significa que Rebbe, que escreveu a Mishnah, ele queria que todo mundo aceitasse essa Mishnah como Halachá. Então ele não falou o nome do sábio que falou essa Mishnah, para parecer que é uma concordância geral. Então fala Nachman o seguinte, olha, a gente encontra com relação a Mishnah de Shabbat, que Rebbe na Mishnah escreveu como Rabi Shimon. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte, eu posso cortar a abóbora para o animal comer, mesmo que é um esforço desnecessário, o animal não consegue comer a abóbora muito grande, então não tem problema nenhum cortar para ele, certo? Esse não é o nosso assunto. Mas de qualquer jeito isso aparece na Mishnah. Veta nevelá lifnei klavim. E a nevelá, um animal que morreu no Shabat, se eu tinha um boi que morreu no Shabat, sem fazer shritá, eu posso cortar esse boi em pedacinhos para dar para os cachorros comerem. Mesmo que esse boi que morreu no Shabat, ele é mukse, eu posso cortar ele para dar para o animal comer. Ou seja, a gente encontra uma Mishnah que diz que não tem mukse no Shabat. Veta nevelá lifnei klavim, a gente encontra uma Mishnah que me permite pegar um animal que morreu no Shabat, e deveria ser mukse, porque animal morto não tem função nenhuma, e dá para os cachorros comerem. Então a gente encontra uma Mishnah que aparentemente libera com relação a mukse no Shabat. Então, parece que a opinião de Rebbe que escreveu a Mishnah, Rabi Yehuda Nassi, é que no Shabat não tem problema de mukse. Então, já que a gente encontra essa opinião de Rebbe, mukim la le Beit Hillel que Rabi Shimon. Por isso, na Mishnah de Shabbat, essa Mishnah Magbi, Me'ala Shulchan Atzmot Veklipim, que é uma Mishnah sobre Shabbat também, Rav Nachman preferiu explicar que Beit Hillel liberam. Por quê? Porque a gente tem duas regras. Uma regra diz que Alahá que está na Mishnah. Alahá é como uma Mishnah genérica. Uma Mishnah que não aparece o nome do Chacham, uma Mishnah genérica que parece que é concordância geral. Alahá é como essa Mishnah. E a gente tem também uma regra que diz que Alahá é como Beit Hillel. Quando eu tenho discussão Beit Shammai e Beit Hillel, Alahá é como Beit Hillel, fora alguns casos específicos. Então, já que com relação a Shabbat, a gente encontra uma Mishnah genérica de que não tem mukse, como Rabi Shimon, então na Mishnah de Shabbat, sobre a sujeira em cima da mesa, Rav Nachman fez questão de colocar Beit Hillel como Rabi Shimon também, dizendo que não tem mukse, para Alahá ficar uma só. Alahá é que não tem mukse no Shabat, por isso, Veta nevelá lifnei klavim, eu posso dar o animal para os cachorros comerem, e a Mishnah que diz que eu posso tirar sujeiras de cima da mesa no Shabat, não tem problema de mukse, Rav Nachman inverteu Beit Shammai e Beit Hillel para Beit Hillel liberarem, assim Alahá não tem problema nenhum com
Com relação a Shabbat, ela é como Beit Hillel, que não tem mukse, igual a opinião de Rabi Shimon. Aval Gabei Yom Tov, virando Amud, mas com relação a Yom Tov, de Satan, Lantana Rabi Uda, mas com relação a Yom Tov, a gente encontra uma Mishnah que diz que tem mukse no Yom Tov. Ou seja, com relação a Yom Tov, a gente encontra uma Mishnah genérica que diz que tem mukse. Aonde está essa Mishnah? Detnan, como está escrito na Mishnah, En mevakim etzim minakorot v'lo minakorash nishbera beyom tov. Se eu tenho uma coluna que segura o teto na minha casa, e essa coluna quebrou, era feita de madeira, a coluna quebrou durante o Yom Tov, eu não posso pegar pedacinhos da madeira para usar para fazer fogo no Yom Tov. Porque essa coluna, no começo do Yom Tov, ela tinha utilidade, ela estava lá para segurar o teto, e quando ela quebra no Yom Tov, ela vira mukse. Ou seja, a gente encontra uma Mishnah que diz que coisas que quebraram no Yom Tov são consideradas mukse. Uma Mishnah genérica fala que tem mukse no Yom Tov. Então, já que a gente encontra uma Mishnah genérica dizendo que tem mukse no Yom Tov como Rabi Uda, mukim la le Beit Hillel, que Rabi Uda. Por isso, a nossa Mishnah, que Beit Hillel falaram que esse ovo é mukse, esse ovo é proibido, Rav Nachman explicou que está se tratando de acordo com a opinião de Rabi Uda, que Beit Hillel concordam com Rabi Uda, que é mukse. Ou seja, Rav Nachman que se contradisse, a priori, com relação à Mishnah de Shabbat, ele falou que Beit Hillel sobre como Rabi Shimon, que não tem mukse. E a nossa Mishnah de Yom Tov, ele explicou que Beit Hillel segue em Rabi Uda, que tem mukse, não é contradição para Rav Nachman. Não é contradição, por quê? Porque Shabbat e Yom Tov é diferente. Shabbat a gente encontra aquela como Rabi Shimon, numa Mishnah genérica, então ele colocou Beit Hillel como Rabi Shimon em Shabbat, na Mishnah sobre tirar a sujeira de cima da mesa, e Yom Tov a gente encontra uma Mishnah genérica como Rabi Uda, que tem mukse. Então a nossa Mishnah que Beit Hillel proíbem comer ovo, ele falou que está acertando de mukse. Assim a gente não é uma contradição, é diferente de Shabbat e de Yom Tov. Certo? Assim fica tudo certinho. A nossa Mishnah está tratando de uma galinha que está lá para botar ovos, a galinha é mukse, e por isso, de acordo com Beit Hillel, o ovo também é mukse. E Beit Shammai dizem não tem mukse no Yom Tov, como Rabi Shimon, mas em Yom Tov ela é como Beit Hillel que tem mukse. Certo? A priori essa divisão não é contradição. Logo na continuação, o Gemara vai perguntar qual a diferença? Qual a diferença Shabbat e Yom Tov? A priori a gente falou que Shabbat e Yom Tov é igual, porque em um tem mukse e no outro não tem mukse. Bezrat Hashem na continuação. Escolha. Até amanhã, Bezrat Hashem.